Mas, o Edmundo, voltando para o assunto Terans, o problema é o preço ou você acha que não é só esse o problema de trazer o Terans, por exemplo? Não, eu acho que é um conjunto, né? É o preço e a incerteza, né? Se ele vai vir e vai produzir. E acho que nessa posição tiveram algumas apostas e que ainda não performaram. Ainda dá para esperar por Orediano, dá para esperar pelo Marlon Gomes, dá para esperar para ver se internamente o problema é resolvido. E, de alguma maneira, não vai acalentar, aquecer o torcedor, o coração do torcedor vascaíno. O Vasco sonha com o Felipe Coutinho, com o Lucas Moura, com jogadores de expressão maior. Enfim, eu acho que em algum momento eles vão precisar trazer esse jogador emblemático. Acho também, como foi dito aí, que a intenção deles é financeira e a nossa é esportiva. E acho que também, em algum momento, esse conflito vai existir. Essa exigência de ter um time forte e competitivo. Só que o primeiro ato deles, como se fosse no teatro, né? O primeiro ato deles foi muito positivo, cara. Eu gostei. Eles contrataram bons jogadores, fizeram o Vasco mais forte. E acho que agora o resto é consequência. Eles vão entender que não dá para ficar em todos os campeonatos no meio da tabela. Precisa, em alguns campeonatos, performar e ser campeão. E isso só vai se dar com grandes contratações. E aí eu sempre entendi como dupla, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês entenderem. Dupla de zaga. Você tem um cara mais veterano e um cara mais jovem. O veterano ganha mais, ele vai te entregar esportivamente. E o jovem vai ser vendido e vai te trazer financeiramente. E aí você vai ali para o meio-campo e vai principalmente para o ataque, que é onde os atletas acabam tendo mais valor. Né? Então, eu imagino que para o PEC valer mais do que ele vale hoje, ele precisa ter do lado dele um cara craque, que faça muitos gols, que ganhe títulos, né? E assim sucessivamente. Porque eu acho que vou voltar à analogia que eu fiz do Fluminense. Eu acho que jogadores com potencial, o Vasco tem uns montes. Precisa só um ou outro diferente para fazer essa galera jogar um pouco mais do que está jogando hoje. Eu tenho fé que no meio do ano... Pode falar, Edu, fala aí. Só para não morrer esse assunto da 777, que essa semana eu apanhei bastante falando sobre o que a 777 já fez pelo Vasco, exatamente o que o Edmundo falou. E, cara, não fosse essa empresa, é um mal necessário. Tá? A 777 poderia ser ela, poderia ser, enfim, o Boteco da Esquina assumindo essa posição financeira para colocar os salários em dias, pagar as dívidas do Vasco. Tá? Essa semana o RCE contabilizou aí 30 milhões, sabe? E o Vasco já pagou das suas dívidas de 700 milhões, né? E, para contratar um time e tal, mas eles prometeram. Mas estão cumprindo. O CT está sendo reformado, entendeu? Os funcionários dentro do Vasco estão felizes porque estão recebendo em dia, cara. Então, assim, eu acho que tem que parar e enxergar o lado positivo das coisas, porque, cara, o Vasco faltava pouco, na minha opinião, para fechar as portas, porque, era uma empresta aí, é jogador encostado lá atrás, era jogador machucado vindo de outros clubes, sabe? Era sempre a mesma história dentro do Vasco, cara. O Vasco devendo todo mundo, era penhora para lá, penhora para cá, entendeu? Prometeu, tem que pagar, pô. Então, assim, chega dessa história. E hoje que nós temos aí a possibilidade, sabe, de fazer contratações. Outra coisa, falando sobre contratações, o Flamengo também vendeu Vinícius Júnior, Paquetá, entre outros jogadores, para montar um time que, na minha opinião, já está até velho. Está tomando porrada demais o tempo todo.
E o Palmeiras vendeu também agora o Endrick, cara. Entendeu? Então, isso é normal no futebol. Negócio. Ó, vendo o mais novo, faço o que o Edmundo falou. Trago 2, 3 mais experientes, craques, para resolver a parada. E com isso eu vou subindo com os meninos e evoluir. Isso é negócio, cara. Isso aí não acabou no futebol, isso não vai acabar na sua empresa, isso não vai acabar no canal do Mundo Ed, no canal Vasco Connection. Nenhum tipo de empresa, seja média, grande, pequena, enfim, é negócio. Futebol é negócio. Eu acho que o torcedor vai sempre torcer, é claro, assim como eu quero títulos. Mas os caras estão botando tudo em dia dentro do Vasco, né? Então, vamos criticar sim, vamos cobrar sim, mas vamos também reconhecer, né? Que criticar é muito fácil, né? Quero ver vestir a camisa e mudar a história, apoiar. Com certeza. Não, o trabalho é médio e longo prazo, a gente sempre fala isso aqui no canal. O problema da 777, que eu sempre digo e repito, foi comunicação, tanto passando para a imprensa ou torcedores o que está acontecendo, quanto na hora de comprar o clube, que prometeu muita coisa, que não conseguiu cumprir. Mas assim, claro que aquela promessa, vamos jogar de igual para igual com o Flamengo, vamos trazer uma estrela, etc. Foi o mesmo problema que o Textor teve quando veio pro Botafogo. Chegou, vocês vão ver o que vai ser isso, vai ser aquilo, e cometeu o mesmo erro, porque o torcedor do vascaíno, o problema mesmo, que eu vejo, pelo menos, né, olhando assim um pouco de fora, é que tá cansado de ser enganado. E aí, quando acontece qualquer tipo de coisa nesse sentido, de, prometeram isso, cadê a cereja do bolo? Cadê o time competitivo eliminado da Copa do Brasil? Já fala, putz, estamos sendo enganados novamente. Mas não é o caso, na minha opinião. Acho que a 777 vai fazer um trabalho a médio e longo prazo. Esperamos que sim, né?